Olá, tudo bem? Eu me chamo Tássia, sou acadêmica do quinto semestre de Direito pela Universidade Anhanguera, Unidade Vila Mariana de São Paulo, e hoje eu estou aqui, então, fazendo parte do 15º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica, abordando o tema Justiça Climática e Educação Ambiental, saberes e práticas de resistência frente à crise climática e social. Eu estou junto com o professor Tiago Luiz Sartori, que é o meu orientador de iniciação científica, e eu tenho o apoio, conto com o apoio da FUNADESP. Então eu trouxe esse tema para falar um pouquinho hoje. Então, começando com a introdução, por que falar de educação ambiental hoje? Então, devido às grandes mudanças climáticas, que nós vemos cada vez mais intensas, e visíveis, em todo o mundo, a questão é de ver a educação como uma ferramenta. A gente já vê esse impacto muito grande hoje em dia, não só no Brasil, mas em diversas regiões do mundo. Algumas, esses impactos são mais visíveis, são mais intensos, algumas regiões não tanto, porém, todos nós estamos passando pela mesma situação. A questão é que os impactos desiguais das mudanças climáticas, eles não são sentidos de maneira igual por todas as populações. Algumas populações, principalmente populações mais vulneráveis, elas sofrem mais com esses impactos, tendo um impacto diretamente nos povos indígenas, nas populações quilombolas, nos migrantes, e principalmente mulheres pertencentes a esses grupos, que são mais invisibilizados, que sofrem mais com essas mudanças, E as consequências, desses impactos, são que essas populações, elas têm um impacto direto, elas têm uma perda direta, que afeta profundamente o território, a cultura, dessas populações, o modo de vida e a sua sobrevivência, de maneira geral, impacta diretamente na sua sobrevivência, que é o mais importante, então, o papel da justiça, ele acaba sendo, ele surge, para reconhecer primeiramente essa desigualdade, socioambiental, e também para propor essas ações éticas, de maneira sustentável, como enfrentar essas ações, Então, ela acaba se tornando essencial, o papel da justiça. E a educação, ela acaba sendo, então, essa ferramenta de transformação, acaba sendo essa ferramenta para tentar mudar essa situação, O objetivo, então, com a minha pesquisa, foi principalmente trazer essa reflexão, para a situação que a gente vive, essa situação crítica, e a questão de promover a justiça, valorizar esses saberes tradicionais dessas populações já invisibilizadas, principalmente das mulheres, e para mudar, com a intenção de mudar essa realidade, trazer para debate isso com a intenção de mudar essa realidade, propondo ações mais efetivas. A metodologia que eu utilizei para esse projeto foi principalmente uma pesquisa, que eu fiz no portal CAPES, no dia 20/7. Nessa pesquisa, com os termos justiça climática e educação ambiental, eu encontrei 2 artigos, os quais eu selecionei, encontrei vários artigos, na verdade, mas selecionei 2 artigos, os quais eu achei mais interessantes. Um desses artigos, ele fala sobre os saberes indígenas, da tribo Kaiowá e Guarani, na região do Mato Grosso do Sul, e o segundo artigo é sobre narrativas de mulheres quilombolas imigrantes, vindas principalmente do Haiti, para essa região do Mato Grosso. Então, eu selecionei esses 2 artigos, fiz uma comparação com a lei número 9.795, de 99, de 1999, que é a Lei de Política Nacional de Educação Ambiental, e fiz também um paralelo com a obra de Marcos Reigota, que é uma obra de 1994, intitulada O que é Educação Ambiental, uma obra bem acessível, Então eu fiz esse paralelo, essa junção, desses 2 artigos, da legislação vigente, de 94, e dessa obra, do Marcos, sobre educação ambiental. Então, os procedimentos, foram a leitura, dessas obras, desses artigos, da legislação, e fazer essa análise, documental com um enfoque mais crítico mesmo,
Então foi feito o confronto dessa obra com legislação e os artigos, né, trazendo esse diálogo, então, de perspectiva, né, e incorporando também algumas reflexões pessoais minhas, né. Então foi uma pesquisa de caráter qualitativo, né, e análise documental. A discussão, então, né, a questão da ausência realmente de ações efetivas, né, por parte do governo em si, né, por parte dos poderes públicos, né, e também a questão do próprio desrespeito à lei, né, a gente tem essa lei que tem um pouco mais aí de 25 anos, né, mas ao ler, né, ao se confrontar com essa legislação, a gente vê que nem tudo ainda é rigorosamente aplicado atualmente, né? Então isso acaba dificultando um pouquinho, né? Você vê que principalmente essas populações, né, mais invisibilizadas, elas acabam sofrendo um impacto, né? Mas a gente tem a previsão na lei para regulamentar essa situação, né? Por exemplo, né, no artigo 4 da lei, a gente vê a questão do respeito à diversidade, né, a valorização da cultura local, né, isso como parte importante nas políticas de educação ambiental, né? E lá no parágrafo 3º também a gente vê a necessidade de considerar esses saberes tradicionais, né? Considerar esse conhecimento da cultura local, né? Sendo o Brasil um país tão vasto, né? Com essa tamanha diversidade, não só de biomas e de questões climáticas, né? Então, esse saber cultural, local, ele acaba se tornando extremamente importante, né, nessas decisões, principalmente voltadas à questão da educação ambiental, né? Então, esses relatos desses artigos, né, eles nos trazem que existe essa exclusão, né, por parte dessas populações, dessas minorias, né, em quesito de representatividade, né, mas que são, né, várias pessoas, são uma grande quantidade de pessoas, né? Então, a importância, né, desses projetos comunitários, desses projetos locais voltados para a educação, levando em consideração essa justiça climática, né? E, ao meu ver, né, baseado na minha análise, assim, na questão da conclusão mesmo, né, que a educação ela é ferramenta importante, né? Ela, na verdade, ela é uma das alternativas, né, que nos levam a mudar realmente essa situação, né? Então, a gente vê pelos relatos ali que faltam, né, algumas ações, né, por parte do poder público, né, para mudar essa realidade, né? E a mudança dessa realidade ela se dá por intermédio da própria educação, né, em si. Né? Então, a conclusão, né, que a crise climática ela exige muito mais do que, né, só técnicas, né? Exige essa junção, né, desses saberes, dessas culturas, né? Exige mais aplicação, exige mais união, exige mais dedicação, né, do poder público, a própria conscientização das pessoas, né? Vem muito disso também, né? Porque uma vez em que a população ela está unida, ela consegue entender a gravidade do problema que a gente enfrenta e ela entende também a importância de se unir, né? Acaba você tendo um resultado mais efetivo nesse sentido, né? Então, através da educação, ela é um agente de transformação, né? E nada melhor do que a educação para a gente buscar realmente uma questão de pertencimento, né? Uma esperança de um futuro mais justo, né? Sustentável e, com certeza, né? Considerando a questão do respeito à diversidade, né? A todas as populações, né? Como eu comentei, né? Sendo o Brasil um país tão vasto, tão grande, né? Então, a gente precisa levar em consideração essas populações também. Né, então é isso, né? Minha apresentação foi essa hoje, né? Falando da educação ambiental e da questão da justiça. Né? Muito obrigada a todos e até mais.